Olá, eu sou o J. Lima e esse é o seu podcast alagoano. Paulo Dantas não une Renan e Arthur Lira, mas terá o voto dos dois. Esse é o tema desse podcast. Bem, não é segredo para ninguém, pelo menos não mais, que Arthur Lira prefere Paulo Dantas como governador tampão, na possível eleição que deve acontecer em abril. Embora, de acordo com o próprio Arthur Lira, o acordo que ele fez com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Vitor, ele aposta que Renan Filho completa o mandato e só sai do governo lá em dezembro. Isso é muito pouco provável. O mais provável é que Renan Filho, de fato, se ausente ou saia do governo em abril para poder se descompatibilizar e concorrer às eleições ao Senado, as eleições de outubro de 2022. Mas Paulo Dantas agora, sem dúvida alguma, é o favorito para ser reeleito o governador tampão, porque com a preferência de Arthur Lira, ele já sai aí muito na frente de qualquer outro. Afinal de contas, Arthur Lira não tem apenas o deputado Marcelo Vitor como aliado, mas muitos outros deputados que vão, sem dúvida alguma, querer o apoio de Arthur Lira para a reeleição. Hoje, Arthur Lira não conta apenas com os prefeitos eleitos pelo PP. Ele conta com vários prefeitos de outros partidos, inclusive do MDB, e esses outros prefeitos, sem dúvida alguma, darão base para aqueles que Arthur Lira apoiar como deputado estadual. Então, Paulo Dantas é, sem dúvida, o favorito para ser eleito o governador tampão e ir para a reeleição ao governo. Mas precisa também do apoio do governador. Paulo Dantas não é aliado de hoje do governador Renan Filho e da família Calheiros. O seu pai, Luiz Dantas, já era um grande aliado, foi presidente da Assembleia, inclusive com o apoio da família Calheiros, e conta com a confiança de Renan Filho, uma confiança que não é das maiores. Ele, sem dúvida, não seria o escolhido por Renan naturalmente, mas dadas as circunstâncias em que Renan Filho não tem um vice-governador, vai ter que negociar esse cargo, vai ter que negociar com a Assembleia, vai ter que negociar com o presidente Marcelo Vitor. O nome de Paulo Dantas passa a também ser um nome agradável para o governador. Agora, essa eleição ela é uma eleição muito importante, porque se por acaso Renan Filho inventa um outro nome, se por acaso Renan Filho decide apoiar um outro nome, ou um outro deputado que não seja Paulo Dantas, ou um nome fora da Assembleia, sem dúvida Renan Filho conseguiria muitos votos, talvez até os 14 votos, para eleger esse deputado, esse governador, aliás. Agora, pense bem comigo, pense e reflita. Se Renan Filho fizer isso, ele não vai estar apenas rachando com o Paulo Dantas, ele vai estar rachando com a Assembleia Legislativa, ou a maioria dela, e isso significaria uma eleição ainda mais difícil para o Senado. Renan Filho aposta em todo o trabalho que ele realizou, em todas as entregas que vem realizando, são de fato muitas, em todas as áreas, seja segurança pública, seja na educação, seja na saúde, seja no social. Em todas as áreas o governador Renan Filho fez um grande trabalho. Mas em uma eleição tão disputada quanto será as eleições de outubro para o Senado e também para o governo, só isso não basta. A população ela consegue esquecer rápido esses feitos, uma vez que haverá uma campanha eleitoral muito forte para mostrar que isso que Renan Filho fez não foi mais do que a obrigação. Embora os outros não tenham feito nem metade do que ele fez, essa campanha, essa publicidade contrária pode fazer com que ele perca a eleição. Então ele não vai para essa bola dividida, com certeza não. Vai negociar e vai apoiar o candidato que foi eleito pela Assembleia também. Mas deputado Paulo Dantas, embora tenha simpatia tanto de Arthur Lira quanto de Renan Filho, unir esses dois no mesmo palanque é uma outra história. Por quê?
Porque Arthur Lira decididamente vai apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro. É conveniente para ele. Foi o presidente Bolsonaro que articulou e foi o responsável por boa parte dos votos que colocaram Arthur Lira na situação que ele está hoje de presidente da Câmara dos Deputados. Então, o Arthur Lira vai apoiar a reeleição de Bolsonaro. Já Renan Filho, é conveniente para ele que ele apoie um candidato da oposição. Nesse caso seria o candidato Lula, que é o mais forte. O candidato do PT, o Lula, é o mais forte para ganhar a eleição. Outra coisa também, Arthur Lira não vai apoiar Renan Filho como senador, longe disso. Ele vai apoiar o Fernando Collor. E Renan Filho, lógico, vai querer se eleger. Então, o Paulo Dantas, ele não terá, embora tenha simpatia, embora terá, sem dúvida alguma, caso eleito o governador Tampão e vá para a reeleição, terá o voto de Arthur e de Renan. Mas ele não terá, não conseguirá unir esses dois no palanque, porque haverá, e já está tendo, uma divisão, um posicionamento divisório com respeito a apoiar o presidente e apoiar as outras chapas, as outras posições nessa chapa, que seria para senador. E como então poderá fazer isso? Hoje não há coligação, então os partidos não precisarão coligar. Cada partido vai para a disputa, procurar fazer o quociente, vai eleger o seu deputado estadual e os seus deputados federais, e assim por diante. Então não precisa, Paulo Dantas não precisa colocar no mesmo palanque Renan Filho e Arthur Lira. Ele não precisa. O que ele precisa é ter base eleitoral. Paulo Dantas é um deputado estadual, não é um dos mais populares, está buscando se popularizar por meio de uma forte publicidade, mas ele ainda é fraco de voto. Em Maceió, por exemplo, a capital, ela decide a eleição, e em Maceió ele é fraco. Mas em uma composição majoritária, tanto o MDB quanto o PP, ele consegue indicar um vice, por exemplo, para o Paulo Dantas, que vai poder suprir essa deficiência dele. É bom lembrar que Davi Davino foi o terceiro mais votado nas últimas eleições à prefeitura da capital, quase 100 mil votos. Então, é jovem, tem um trabalho social sendo feito em Maceió que dá a ele muita popularidade, e pode ser essa composição que o Paulo Dantas precisa. A Jô Pereira é um nome que vem se popularizando, mas em Maceió ainda é fraco. No interior de Alagoas tem muita força, mas em Maceió é fraco. Então, Paulo Dantas é o favorito a ser eleito em abril, o governador Tampão, e vai para a reeleição com certeza, e ele terá, sem dúvida, se caso consiga, terá o voto tanto de Arthur Lira quanto de Renan Filho. Mas dificilmente, ou é quase impossível, que ele consiga colocar no mesmo palanque Arthur e Renan Filho. Eu sou J. Lima e esse foi mais um podcast alagoano.